Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais um dos nossos estudos. Já finalizamos já a nossa série de Ruth. E hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente dessa nossa série. Gostaria de te convidar então a abrir sua Bíblia aí, no livro de 1 Pedro. Nós vamos ler do 13 até o 21. E o texto diz: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos, e que glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido e santo, queremos te agradecer, Deus, por mais um dia na tua presença, Pai. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Deus, e por tudo aquilo que tu és, Pai. Queremos te pedir que tu venha abençoar a vida de cada um, Deus, dos membros da nossa igreja, Pai. Abençoar também, Deus, a família de cada um de nós, Pai. Que tu possa se fazer presente dentro dos nossos lares, Pai. Que tu possa nos suprir em nossas dificuldades, atender nossas necessidades, Pai. E que tu também possa nos transformar, Deus, e colocar cada vez mais, Deus, em nós o desejo de te obedecer, Pai, de fazer a tua vontade, Deus. E também te pedimos, Pai, para que nesse momento tu prepare nossos corações para aquilo que tu quer nos transmitir nessa noite, Pai. Que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Deus, e que por meio dela possamos ser transformados. É isso que nós te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Antes de nós começarmos, gostaria de pensar em algumas coisas com vocês. Vocês já pararam para analisar qual é o estado em que o mundo se encontra nos dias de hoje? Quando nós paramos para poder pensar nisso, quando nós paramos para poder olhar, entender um pouquinho qual que é o estado que o mundo se encontra hoje, quando nós começamos a reparar nisso, né, como por exemplo, quando nós abrimos os noticiários, nós acabamos ficando espantados com a quantidade de notícias que nós vemos. É muito trágico observar o estado em que o mundo se encontra. Quando nós abrimos as notícias, quando nós olhamos os meios de informações que nós temos, para poder saber o que acontece pelo mundo, em nossa cidade, em nosso país e o mundo afora, nós ficamos espantados com aquilo que nós vemos. As notícias, a maioria delas, elas tendem a ser sempre muito ruins. Nós encontramos casos de assaltos, de agressão, encontramos tantas atrocidades, tantas coisas ruins que acontecem no dia a dia, na vida das pessoas e no cotidiano. E quando nós olhamos e paramos para poder refletir um pouco, né? Quando nós abrimos as notícias, nós vemos filhos matando seus pais, pais abusando de seus filhos, pessoas em situação de fome extrema. Encontramos também casos de greves, pessoas indignadas com algo que acontece na sua rotina ali, ou então determinados estados das coisas que acontecem ali no seu país, na sua cidade. Ou então
ouvimos muito falar sobre guerra. No nosso país nós não escutamos muito sobre isso, mas quando nós olhamos para outros continentes, para outros países, nós encontramos muitos países que estão em conflitos, batalhando, pessoas no campo, soldados, exércitos, países inteiros, uns contra os outros, priorizando seus próprios interesses, e isso levando eles a mortes diárias, roubos, mortes, catástrofes naturais e dentre várias outras coisas. Enxergamos tantas notícias ruins, tantas coisas que acontecem tão tristes, coisas que acabam nos entristecendo de fato, porque o estado que o mundo se encontra não é um estado muito bom. Valores. Quando nós olhamos também para dentro dos lares, olhamos o que a sociedade em si, o que as pessoas têm enxergado e têm tido para si como valores, nós enxergamos que os valores estão muito diferentes da essência original que deveriam estar. Quando nós olhamos para as famílias, nós percebemos que os papéis se inverteram, os valores estão totalmente perdidos. Nós encontramos mulheres realizando funções que deveriam ser dos homens, assim como também nós encontramos homens que deixam de assumir suas responsabilidades como homens e às vezes fazem o papel da mulher também dentro de um lar. Nós vemos também que alguns lares, a família em si também toma uma configuração um tanto diferente. Nós podemos observar que em alguns lares se tornou comum um casamento, um casal se formado mulher por mulher, homem com homem. Crianças também inseridas em ambientes onde são ensinadas que elas podem ser o que elas quiserem e elas crescem com isso. Não há limites para nada, absolutamente nada. Elas podem fazer o que elas desejarem. Nós também temos total acesso à internet, uma ferramenta que deveria ser tão bem aproveitada, que deveria ser tão útil nos nossos dias, onde somos bombardeados por diversas informações e opiniões. Hoje em dia nós temos acesso a diversas informações que, às vezes, em um vídeo de 5 minutos, nós nos tornamos peritos em assuntos que nós levaríamos anos nos dedicando em leitura e estudos para poder nos especializarmos. Não só isso, mas em nossas rotinas também, em todos os ambientes em que nós estamos inseridos, ambiente de trabalho, nossa família, os ciclos de amizades que nós temos também, nós podemos ver que muitos dos valores eles também foram perdidos. Para que você ganhe pontos, para que você possa vender se você trabalha com venda, ou então para que você possa conquistar ali o coração do seu chefe e estar bem ali no seu trabalho, na sua empresa. Um bom funcionário é aquele que mente, é aquele que tira vantagens, às vezes se aproveita de oportunidades que não são suas, se aproveita de outras pessoas para que possa ser visto, para que possa subir na vida. As pessoas não pensam mais umas nas outras. Ajudar o próximo, então, acaba se tornando algo somente na hora de se aparecer. E todos os dias nós somos colocados diante de diversas situações e dificuldades e estamos inseridos num mundo que várias situações acabam nos tirando a paz. E isso é tão engraçado que o mal do nosso século, né? As pessoas são totalmente tomadas pela ansiedade. Aquilo que tem assolado o nosso século, aquilo que tem assolado a vida das pessoas, aquilo que tem nos assombrado, que em meio a tudo isso nos tornamos ansiosos, pessoas preocupadas demais, pessoas que acabam que sofrem depressão por tanta preocupação e por tanto sofrimento.
olhamos para os lados, olhamos tudo isso e nós só enxergamos caos por todos os lados. Encontramos desordem, encontramos bagunça e em meio a um mundo cheio dessas coisas, em meio a tanto sofrimento e tanta informação, cada um falando uma coisa, enquanto alguns peritos dizem uma coisa, outros vão dizer outra totalmente diferente, e os valores são tão bagunçados que quando nós olhamos para tudo isso, nós nos questionamos o que é verdade no meio desse sofrimento todo. Não conseguimos mais enxergar a esperança. E é comum nos perdermos em meio a tudo isso, e aí nos resta uma pergunta: quem sou eu no meio de tudo isso? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O contexto do nosso texto: Pedro é o autor dessa carta, Pedro, o discípulo, aquele que andou com Jesus. E quando nós paramos para pensar nos discípulos, né? Pedro, ele é um cara que participou ali, esteve com Jesus durante o seu ministério, a partir do momento que Jesus começa a chamar ali os 12 discípulos. Pedro, ele fez parte desses discípulos, né? Ele andou ali ativamente com Jesus, observou bem de perto os ensinamentos do Mestre e viu ali as maravilhas e os milagres que Jesus tinha feito. E Pedro, ele é um dos discípulos também que nós mais nos lembramos, né? Um cara que teve destaque ali dentre os 12, alguém que nós encontramos muitos relatos ali nos evangelhos, e com certeza foi alguém que se destacou. E também, após esse período de andar com o Mestre, embora Paulo seja o nome que nós mais lembramos quando o assunto é a missão de levar a palavra aos gentios, Pedro, ele foi o pioneiro nessa missão. Então, esse foi Pedro que escreveu essa carta. E Pedro, ele escreve essa carta destinada aos gentios que estavam espalhados pela Ásia Menor. E Pedro, ele escreve isso porque, embora os problemas que nós conversamos acima seja um problema que atinge a nossa atualidade, que sejam problemas nos nossos dias, aqueles cristãos lá no primeiro século, eles passavam pelas mesmas coisas, né? A gente pensa, tudo isso que acontece com a gente nos nossos dias são problemas totalmente atuais, coisas da nossa época, da nossa era, do nosso cotidiano, mas nós vemos, quando nós paramos para estudar o contexto, né, o contexto histórico da carta, nós vemos que aquelas pessoas passavam pelas mesmas coisas que nós passamos hoje. O estado do mundo, ele se encontrava o mesmo, consequências do pecado. Então, Pedro, ele pega e ele escreve essa carta para poder ajudar aqueles irmãos que sofriam perseguição por conta da sua fé em Cristo. Que no meio dessa inversão total de valores e dificuldades e sofrimentos que eles passavam, Pedro, ele escreve então como um jeito de ajudar os seus irmãos a permanecerem ali firmes na fé em Cristo. E aí eu gostaria de te chamar agora uma atenção especial no primeiro versículo, o versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. É interessante que esse bloco, ele é separado, nós vamos separar ele em duas partes. Do 14 até o 17 e do 18 até o 21. E Pedro, aqui o versículo 13 em específico, Pedro ele dá um prenúncio daquilo que ele vai desenvolver nesse bloco, né? E aí ele fala a primeira parte, né? Portanto, estejam com a mente preparada e prontos para agir. Essa questão da mente estar preparada, que é o que a gente vai desenvolver do versículo 14 até o 17. E nos últimos versos, a gente vai desenvolver a parte do estar prontos para agir e sejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado.
Então o versículo 13 é uma introdução àquilo que nós vamos desenvolver. E então nós entraremos na nossa primeira parte, o verso do 14 até o 17, que diz: Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, vamos lá. Pelo fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem, estar acompanhando esse nosso estudo numa quarta-feira ou posteriormente, não sei quando você vai estar assistindo essa mensagem, podemos imaginar, tem fortes chances de você fazer parte daquelas pessoas que foram alcançadas por Cristo. Então, se você faz parte dessas pessoas que foram alcançadas por Cristo, você já o conheceu e você entende que Ele é o Filho de Deus e Ele foi enviado para poder nos salvar dos nossos pecados. E Cristo é aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. E através dele nós desfrutamos a salvação por meio da graça. Se você entendeu tudo isso, se você é uma pessoa que crê fielmente de todo o seu coração, parabéns. Você conseguiu um lugar na família de Deus e você tem o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Os irmãos da igreja primitiva, eles também foram alcançados por Cristo. E Pedro, ele faz a maior questão de lembrar os irmãos, não somente que eles foram alcançados, mas também que eles foram eleitos por Deus para permanecerem na família, em sua família. Eles foram escolhidos e separados para essa finalidade, tá? Então, cada um deles antes da fundação do mundo, E isso mediante a um alto preço, e um preço pago com o sangue do Filho de Deus. Aqueles cristãos, eles foram separados, né? E eles não somente conheceram a Cristo por mera coincidência, ou um caso do acaso, ou qualquer outra coisa. Mas Cristo, Deus já tinha separado cada um deles que foram alcançados, já tinha chamado e já tinha eleito eles para que pudessem participar da família de Deus. Assim como eu e você que cremos nisso e fomos alcançados por Cristo. Então Deus, ele já nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E isso tem um peso muito grande. Lembrando que o contexto daquelas pessoas é que no meio de tanto aqueles sofrimentos, Pedro, ele faz a questão de lembrar quem eles eram, a identidade deles. Eles são filhos de Deus, assim como eu e você também somos. Então, Pedro, ele diz que fazer parte da família de Deus, isso é um grande privilégio para a gente, mas não é uma coisa que também nos vai nos deixar ali num estado totalmente cômodo. Muito pelo contrário. Agora que nós fazemos parte da família de Deus e somos seus filhos, assim como um pai dá responsabilidades para o seu filho, Deus, ele também nos dá, porque nós somos filhos dele. Então, precisamos entender que, como nós somos alcançados, nós desfrutamos da salvação em Cristo, nós também temos um papel e uma responsabilidade a ser cumprida. E o fato de ser filho de Deus, ele não vai somente fazer com que eu tenha que eu tenha sido alcançado pela salvação, mas isso precisa fazer com que a minha vida ela tenha uma nova prática. Então, o termo santo significa ser separado. E o termo que Pedro usa aqui, sejam santos, assim como Deus é santo. Então, precisamos ser separados. Logo, a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus é ser separado. E separado do quê? Separado do pecado. Fazendo aquele paralelo ainda quanto ao estado que o mundo se encontra, para que a gente possa entender que nós somos em meio a tudo isso, é necessário entender que
nós somos chamados também para sermos santos, sermos separados do pecado. O estado que o mundo se encontra, esse caos todo, essa maldade que assola o coração de cada uma das pessoas, porque o mundo se encontra desse jeito por conta das ações que nós temos, né? E os corações, eles são totalmente dirigidos e guiados pelo pecado, pelos maus desejos que cada um de nós temos. E quando nós somos chamados para ser filhos de Deus, nós somos chamados para ser santos também. E se nós precisamos ser separados do pecado, isso vai influenciar com que nós tenhamos, vai fazer com que nós tenhamos uma vida diferente da vida dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas são governadas pelo pecado. E nós, agora, estamos livres disso. Nós fomos salvos do pecado. Então a nossa vida, ela deve tomar um outro rumo. Então, o nosso prazer e aquilo que deve moldar as nossas vidas agora é justamente obedecer a Deus. A desobediência é um grande efeito que o pecado tem nas pessoas. E isso está muito presente no mundo. Seguir os nossos desejos, para elas é um prazer. Elas precisam fazer aquilo que elas sentem vontade. E isso acaba escravizando cada uma delas. E nós temos então a responsabilidade de assumir o papel de obedecer a Deus. Isso se perdeu ao longo do caminho, e o pecado fez com que a gente desobedecesse a Deus cada vez mais. Só que como filhos e filhos obedientes, nós precisamos obedecer a Deus em tudo o que Ele nos ordena. E isso vai fazer com que nós sejamos pessoas totalmente diferentes das outras pessoas, das pessoas que vivem no mundo atual, daqueles que não foram alcançados por Cristo. E embora o estado do mundo seja caótico e as pessoas vivam perdidas ali em suas vidas, nós somos diferentes porque nós encontramos aquilo que é mais valioso em nossa vida, que é Cristo. E tudo isso começa com uma grande prática, né? É interessante que Pedro, ele não vai falar somente assim, olha, sejam diferentes e vivam diferente dessas pessoas. Ele não faz somente isso, né? Mas ele vai nos dar alguns ingredientes e alguns jeitos que nós podemos começar a ser diferentes dessas pessoas. E aqui, a primeira coisa que ele vai falar é o início de todas as nossas vontades e por onde tudo aquilo que nós desejamos comece, que é a partir daquilo das nossas mentes, daquilo que nós pensamos, daquilo que rodeia os nossos corações. E o jeito e a solução para que a gente possa começar a preparar a nossa mente para que as nossas ações elas possam ser diferentes, porque na nossa cabeça é onde tudo começa. As minhas ações e os meus desejos e tudo aquilo que eu penso, que eu desejo, que eu faço, é tudo influenciado por aquilo que eu penso, por aquilo que ocupa a minha mente. E para que a gente possa então ter uma mente diferente e separada do estado do pecado e do estado caótico que o mundo vive, nós temos uma coisa que é muito rica e que é um bem muito valioso também para a gente. E isso é justamente a palavra de Deus. Deus, ele nos deixou aqui um livro riquíssimo, onde ele mesmo colocou as suas palavras escritas para que a gente pudesse ter total acesso a isso daqui. Então, as nossas mentes, para que elas possam estar preparadas para tudo aquilo que nós possamos fazer e estar preparadas para poder obedecer a Deus, é justamente isso daqui. Como anda a nossa vida de oração? Quanto tempo eu tenho dedicado para poder... quanto tempo eu tenho dedicado para fazer devocionais? O quão eu tenho priorizado a palavra de Deus na minha vida, a leitura e se debruçar na palavra e entender aquilo que a Bíblia fala.
Isso daqui é o primeiro passo para que a gente possa, é a primeira ferramenta para que a gente possa preparar de fato as nossas mentes. Deus ele deixou pra gente aqui, a gente só precisa ler e entender aquilo que ele falou. O Espírito Santo, obviamente, ele tem um papel fundamental nisso também, porque, olha só, Deus ele não deixou a gente lá, olha só, tem lá o livro, você lê e se vira para entender. Nós ainda temos a ajuda do Espírito Santo para poder entender aquilo que a Escritura diz e diversos materiais também que nos ajudam a entender isso. Inclusive o nosso estudo de hoje. Mas eu preciso, para que eu possa estar realmente preparado para poder obedecer a Deus, eu preciso entender qual que é a vontade dele. E o meio para que eu possa entender o que Deus quer é através da Escritura. Deus ele já deixou tudo isso aqui. E a partir disso, a partir do momento que eu entendo qual conduta eu devo ter e o que Deus espera de mim, a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu preciso entender que adquirir esse conhecimento aqui não é somente uma coisa que precisa fazer com que eu entre em debates ou então possa falar assim, olha, eu entendo a Bíblia, ou então já li a Bíblia de cabo a rabo várias vezes, de Gênesis a Apocalipse diversas vezes. Não. A Bíblia não é um livro somente para a gente memorizar e para que a gente venha somente conhecer. Muito pelo contrário. Ela ensina a conduta que Deus quer que nós tenhamos. E logo, se eu preciso ser diferente do mundo, eu preparo a minha mente para poder entender o que Deus quer de mim. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o que a palavra de Deus ela diz e o que Deus espera de mim, isso precisa ser colocado em prática. O estudo da Bíblia, ele não deve ser somente para fazer com que a gente tenha mais conhecimento sobre aquilo que Deus quer. Muito pelo contrário, isso deve ser um jeito de nos dar um norte quanto àquilo que Deus quer que nós façamos e colocar isso que Deus quer que a gente faça em prática. Então, a partir da Bíblia e dos devocionais que eu faço, quanto mais eu entendo o que a Escritura diz, mais eu preciso ter uma vida transformada, mais eu preciso me esforçar para que cada um daqueles conhecimentos que eu adquirir quanto àquilo que Deus quer para a minha vida, eu preciso fazê-los todos os dias e me esforçar cada vez mais para colocá-los em prática. Então, prontos para agir. Quando Pedro ele diz isso, eu absorvi o conhecimento, então quando eu tiver oportunidades de tomar minhas decisões e oportunidades para pecar, nós temos todos os dias e várias vezes, né? Mas quando a oportunidade bater a porta, eu vou saber o que as escrituras diz. Então, a minha mente, eu já inseri nela o que Deus ele quer de mim e que eu preciso obedecer. Eu busquei ele. Então, na hora que eu tiver que agir, a minha mente ela vai estar voltada para obedecer a Deus. Então, para pecar. E a partir disso, então, eu vou obedecer. Quando eu tiver as oportunidades e no meu dia a dia, eu vou sempre escolher em obedecer a Deus e não fazer aquilo que os meus desejos eles querem. Eu vou começar a partir daí combater o meu pecado. Então, a primeira parte do nosso bloco é justamente essa. Revestir as nossas mentes, encher nossa mente com aquilo que é da vontade de Deus, com aquilo que Deus deseja para nós. E a partir do momento que minha mente está preparada, eu começo a agir de forma diferente, de forma separada, de forma santa. E o processo de santificação, embora pareça ser uma coisa bem simples na nossa fala, é um processo que vai levar a nossa vida toda, né? Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós sabemos que nós nunca vamos conseguir ter a vida perfeita, sem pecado, né? Somente Cristo conseguiu isso. Mas quando nós tivermos os nossos corpos transformados, quando nós estivermos morando com Cristo e nós não desfrutaremos mais do pecado, nós não pecaremos mais, então nós seremos perfeitos. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, nossa função e nossa responsabilidade é justamente essa. Fomos chamados para viver de uma forma diferente. Embora isso seja totalmente difícil e complicado, nós devemos nos esforçar para que
possamos obedecer a Deus em tudo. Tudo bem. Agora nós chegamos nos versos 18 até o 21. E eu gostaria de ler mais uma vez com vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por meio de seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelados nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Tudo bem. Eu investi em tempo devocional e eu já sei como me comportar nos momentos da minha vida. Então agora eu não vou mais passar por sofrimento. É claro que não, né? Nós fomos chamados para sermos diferentes. Mas é só olhar para o mundo que vivemos hoje. Ser santo nos leva a abandonar as nossas vontades. E muitas vezes isso implica em deixar de se beneficiar para ajudar outra pessoa. Com certeza, no mundo onde as pessoas elas estão totalmente voltadas ali a realizar todos os seus desejos, a fazer aquilo que dá na telha, né? Quando nós pegamos e deixamos de nos beneficiar, porque nós sabemos que nós devemos servir as outras pessoas, e nós vamos ver que em vários momentos ali da nossa vida, alguns privilégios que nós poderíamos ter se nós cumpríssemos nossas vontades, se nós mentíssemos ali no nosso trabalho, se nós nos aproveitássemos ali da boa vontade de alguém, por exemplo, nós seríamos muito beneficiados. Mas nós vamos ver que a Escritura ela vai dizer que a nossa conduta ela deve ser muito diferente disso. Mentir não é nenhuma opção para nós. Então, por exemplo, no meio de trabalho mesmo nós seríamos muito prejudicados. Quantos vendedores não perderiam suas vendas ali se falassem sempre a verdade? Com certeza mentir seria o meio mais fácil de conseguir ali bater suas metas ou então conseguir ali o que eles precisam. Mas nós vemos que as Escrituras, em muitos momentos ali na nossa vida, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós vamos ver que isso vai totalmente contra os valores que o mundo ele tem hoje, em meio àquele caos todo, em meio a realizar os seus próprios desejos. Abrir mão disso, embora as pessoas elas sejam escravas disso, elas não entendem isso. Então nós sabemos que obedecer a Deus, isso com certeza vai nos trazer perseguição, e muitas das vezes isso vai nos causar uma dor. Precisamos lembrar que servir a Deus e fazer a vontade de Deus não é uma coisa tão fácil assim, mas é uma coisa que nós precisamos fazer. E, além do mais, o sol nasce para todos, né? Então, todas as pessoas passam por dificuldades hoje em dia. O sofrimento está aí para todos, né? Os casos que nós conversamos acima, anteriormente, né? Sobre roubo, sobre assalto, sobre esses valores invertidos, sobre o estado que o mundo se encontra. Há sofrimento em todos os lados. E, por sermos diferentes, isso não vai fazer com que nós não participemos desse sofrimento todo. Isso não vai nos proteger de tudo isso. Muito pelo contrário. Mas nós precisamos nos lembrar que o próprio Cristo ele não ficou sem passar pelos problemas e pelas dificuldades. Ele chegou a ser morto, inclusive, né? Até por conta dos pecados das pessoas. Do meu e do seu pecado e de todos aqueles que viviam naquele tempo que Jesus veio, naquela época que ele estava aqui na Terra. E antes disso e depois disso também. Então, nós precisamos lembrar que Cristo, ele é o verdadeiro modelo que nós temos. E ele passou por tudo isso para que nós pudéssemos ter vida e para que nós pudéssemos ser salvos. E isso tudo foi planejado
desde antes da fundação do mundo, lá atrás mesmo, antes mesmo de eu e você pensarmos em existir, e de Adão e Eva também pensar em existir, lá na fundação do mundo mesmo. Cristo, ele já estava decidido a nos salvar. Então, isso é uma coisa que deve nos trazer esperança, porque nós vamos passar pelos sofrimentos da mesma forma que todo mundo passa, o mundo todo passa. As consequências do pecado estão aí. As pessoas, elas vivem assim, o caos ele está aí, todos nós vamos sofrer com isso. Mas a grande diferença é que nós nos comportaremos diferente porque nós fomos chamados por uma função muito específica, que é ser santos. Somos filhos de Deus. Não somos como as outras pessoas que vivem fazendo suas vontades e os seus desejos. Fomos separados para sermos santos. E além disso, nós entendemos e nós temos a plena convicção de que o preço para isso foi algo muito alto. Cristo, ele deixou deixou sua glória, ele se rebaixou para que a gente pudesse ser salvo. Maior ato de amor que isso não existe, com certeza. Então, isso deve nos trazer esperança, porque Cristo, ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, nós já somos salvos. E ele vai voltar, ele retornará também para nos buscar e acabar de vez com todo esse sofrimento. Então, mesmo passando pela provação e pelas dificuldades, nós devemos ter a plena segurança de que um dia tudo isso passará. Pois Cristo, ele já nos salvou, nós já fomos alcançados. Então, isso deve nos trazer esperança. A conclusão do nosso texto, ela não poderia ser, então, mais clara. No mundo cheio de desafios, dificuldades, totalmente corrompido pelo pecado, quem sou eu? Então, assim como aqueles primeiros cristãos que viviam em meio ao mesmo cenário que nós estamos inseridos, assim como eles foram escolhidos e separados por Deus, nós também somos escolhidos por Deus e separados por Ele, para sermos os seus filhos, e como seus filhos, nós também fomos chamados para sermos santos e um mundo totalmente tomado pelo pecado. Então, se eu me enquadro como filho de Deus, eu preciso, obrigatoriamente, fazer a diferença em todos os lugares, independente de onde eu esteja. Seja no meu trabalho, seja estando ali no meio da minha família, com os meus amigos, na faculdade, na igreja, em qualquer outro lugar. Eu preciso fazer diferença. Porque nós fomos chamados para sermos diferentes, fomos chamados para sermos separados. Separados do pecado, e isso precisa fazer com que nossas práticas elas sejam diferentes também. Então eu preciso fazer a diferença nos lugares que eu estou inseridos, porque eu sou filho de Deus e isso precisa ser uma coisa evidente para as outras pessoas também. Não somos iguais a eles, porque nós fomos alcançados. E isso custou muito, mas muito caro mesmo. Mas, em meio a todo esse sofrimento, nós vivemos com a esperança de sermos salvos e de que um dia tudo isso vai passar. Precisamos nos lembrar disso. E, para que a gente possa finalizar então, eu gostaria de deixar uma frase, um comentário, na verdade, de William Clark. E ele diz: o cristão é um homem de Deus por eleição de Deus. É eleito para uma tarefa do mundo e para o destino da eternidade. É eleito para viver para Deus no tempo e para viver com Deus na eternidade. No mundo, tem que obedecer à lei de Deus e reproduzir a vida de Deus. O cristão foi eleito por Deus e, portanto, em sua vida tem que haver algo da pureza de Deus e em sua ação tem que manifestar-se algo do amor de Deus. O cristão recebeu a tarefa de ser diferente. Então, meus irmãos, o texto deixa claro para nós que, como filhos de Deus, alcançados por Ele e salvos, nós que cremos,
precisamos fazer a diferença. Então, reflita sobre seus atos, se debruce nas Escrituras e faça com que esse conhecimento todo que nós temos obtido, você que acompanha os nossos estudos, que tem visto tudo isso que nós temos aprendido, seja na série de João, que nós temos estudado aos domingos, ou então no livro de Ruth, e várias outras séries de outros livros que nós já estudamos, de diversas coisas que nós já aprendemos. Não faça com que esse conhecimento seja algo em vão. Faça com que isso seja algo para mudar a sua vida, seja uma mudança prática. Que a gente possa obedecer a Deus em todos os momentos. E que a gente possa fazer a vontade dele, amém? Gostaria de te convidar a orar, então. E abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, por ter falado aos nossos corações, Deus. Queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder estudá-la, Pai, livremente. Te pedimos para que tu venha nos abençoar, transformar nossas vidas, Pai. E que tu possa inserir nos nossos corações, Deus, o desejo cada vez mais, Deus, de te obedecer, Deus. Faça com que nossas vidas sejam transformadas pela tua palavra, Deus. Que possamos entender a responsabilidade que nós temos, Pai, como teus filhos, Deus, de sermos diferentes, Pai, de sermos santos, Pai. Sermos separados do pecado, Pai. Nós sabemos que esse processo é um processo que dura nossa vida todinha aqui na Terra, Pai. Nós sabemos que é um processo, às vezes, que acaba pesando muito, Pai. Mas que tu tenha misericórdia de nós, Pai, que isso não seja uma desculpa, muito menos motivo, Deus, para que a gente deixe de te obedecer, Pai. Transforme nossas vidas, faça com que a gente esteja cada vez mais separado do pecado, Deus. Que nossa vida ela te glorifique, Deus. Que nossas ações sejam diferentes das outras pessoas e que o teu nome, Pai, possa ser glorificado. Porque tu já fez muito por nós e ainda faz, Pai. Então, que possamos fazer tudo isso com os nossos corações totalmente gratos, Deus, porque nós somos alcançados por Ti, Deus, escolhidos a dedo, desde antes da fundação do mundo, Pai. Fomos escolhidos e separados para passar a eternidade contigo, Deus. Então que isso possa ter algum peso em nossa vida, Pai, que isso possa realmente fazer com que sejamos diferentes, Pai. Que isso traga mudança nas nossas vidas. Então nos use, Pai, e faça com que nós te obedeçamos. É isso que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado pelo estudo de hoje e que vocês tenham uma excelente semana.